Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela Coped, nossa grande parceira, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar com segurança e com credibilidade. Você pode nos assistir no canal do YouTube, você pode nos escutar no Spotify e também nos seguir no Instagram, perfil Fala Gol Podcast. E hoje nós vamos conversar com a Sara Rebeca, que é psicóloga clínica. Tudo bom, Sara? Isso, Cras. Prazer estar aqui com vocês, né? Trazer mais um assunto aí relevante, né? Do nosso tema de hoje, que é saúde mental. Sim. Relacionada a redes sociais, a hiperconectividade, tecnologia, né? Algo que eu tenho até trazido já muitos conteúdos relacionados no meu próprio Instagram também. Perfeito, perfeito. É justamente isso. A gente vai conversar aqui sobre a relação, né, das redes sociais com a saúde mental. Porque a gente percebeu, e eu venho percebendo isso, que as pessoas, eu tô achando as pessoas um pouco frágeis mentalmente, sabe? Sim. Assim, eu venho percebendo. E eu venho através de números também, eu vejo que o número de pessoas ansiosas está aumentando. A gente conversou com uma psicóloga aqui, ano passado, no Setembro Amarelo. E ela trouxe um dado que eu fiquei impressionado. Ela disse que houve um aumento de 49,5% em suicídios de jovens de 14 a 19 anos. Sim. Poxa, né? Então, assim, é 50% de É muito aumento, alto. né? Muito alto. Fora do que a gente também não contabiliza, né? E que existe, né? Sim. E aí, e fora o que eu falei, a ansiedade, depressão, né? Tudo isso que, que vai deixando a mente das pessoas frágeis. E, coincidentemente, está vindo esse aumento também do uso das redes sociais, que Sim. não é uma coisa tão antiga. Começou de 2010 para cá, que foi quando fizeram o smartphone, né? Que você começou a ter esse acesso na palma Conteúdo da rápido, mão. né? Exatamente. Sim. E aí, Sara, me tira essa dúvida. Existe mesmo essa relação com a saúde mental fragilizada e o uso de redes sociais? Sim, sim. Isso, na verdade, isso não é tão novo assim, né? Já tem, em média, mais de 5 anos que vem se desenvolvendo pesquisas relacionadas à saúde mental, rede social, à hiperconectividade, né? Agora, o que tem mais chamado a atenção é porque assim, é como se a gente já soubesse que é errado, né? O excesso, assim, isso é meio que um dado já consciente. Se você sair na rua perguntando para as pessoas sabem. Todo mundo sabe que passa mais tempo do que deveria. Eu acho que isso já é um dado muito concreto e objetivo. A questão é como a gente vai equilibrar, né? Porque quando a gente, por exemplo, eu vou trazer recortes do consultório, né? Porque é o que eu vivo aqui na prática. Então, se as pessoas chegam do tipo, eu não consigo me desligar, já que eu chego do trabalho, mas eu ainda tenho coisa para resolver. Né? Então, assim, eu ainda tenho mensagem para ler que eu não consegui ler, né? Eu preciso ver um relatório, eu preciso enviar um e-mail, eu preciso checar meu e-mail. E aí entra, né, assim, o quanto é difícil a gente se desligar dessas redes. E, inclusive, selecionar, né? Assim, quantas vezes a gente não entra no celular para fazer uma coisa e a gente não faz, né? Eu ia enviar uma mensagem, ia marcar uma reunião. Aí eu fui lá no Instagram, chequei minhas notificações e tal, desliguei. Eita, não enviei, aí eu vou de novo, né? Então as horas, né, vão passando, vão contabilizando, né? Fora que a gente tem uma questão de estar sempre chegando notificações, né? A gente pode não estar mexendo, né? Por exemplo, uso o relógio, né? O Apple Watch aqui. Isso aqui é um problema, né? Assim, se a gente não souber manusear, eu não tenho coragem. Porque vai chegar a notificação, né? Então, aí eu vou ter que entrar nessa lógica, por isso que eu digo, né? Assim, o excesso já está dado, a gente já sabe que isso é um problema real e que isso nos afeta. A gente está mais ansioso, né? Nós somos uma sociedade mais ansiosa, né? O mal do século, por muito tempo, foi depressão. Agora já estão colocando que vai ser ansiedade, né? Esse já é o dado mais atual. Então, assim, isso já está dado, isso já está concreto. Agora, a questão é o que recursos a gente vai utilizar para controlar isso, né? Para equilibrar. Por exemplo, na infância, agora tem uma série de aplicativos que os pais podem usar para proteger, né? Porque já que as crianças já estão tendo acesso, porque essa é a realidade, né? Elas já acessam, como é que a gente vai minimizar esses danos, né? Então, assim, é um assunto muito complexo, porque não está entre o proibir e o permitir.
né? Tá entre como a gente vai conscientizar, regularizar, até onde a gente tem esse poder de controlar o que é que tá no nosso alcance também, né? Porque é muito louco a gente pensar também que como é que eu vou controlar algo que muitas vezes parece que não tá no nosso controle como algoritmo, Não né? dá. E é uma coisa, Sara, que eu venho me preocupando muito com isso. Porque, apesar de eu ser da área da comunicação e trabalhar muito Sim, com redes sociais e com Instagram e com a tecnologia, mas eu venho me preocupando porque é como se não existisse nenhuma barreira para a evolução. É como se fosse a tecnologia avançar, fosse o normal. Não pode atrapalhar, sim. entendeu? E aí eu faço uma analogia com o cigarro quando surgiu. Foi uma febre, né? E o cigarro, quando ele começou a ser industrializado, né? Que as pessoas Sim. começaram a fumar, ele não tinha aquele filtro que existe no cigarro. Tem a parte que tem o conteúdo, né? Mas tem um filtro ali. Sim, Antes. sim. Não Inicialmente existia. não tinha, Não verdade. tinha lá. Aquele filtro foi da década de 40, 50 que começaram a colocar. Porque as pessoas começaram a usar e era legal usar. Sim. Né? Era bacana, era... Tinha uma questão de um status Tinha também. um status e outra, era modernidade, né? Pronto, a galera começou a morrer, né? E ter problemas respiratórios, de pulmão e tal. E aí perceberam, não, a gente vai ter que botar um filtro aqui para poder as pessoas continuarem usando, mas diminuir. E até hoje o cigarro é um tabu, né? Assim, nem publicidade de cigarro pode ter mais, né? E eu fico fazendo essa analogia com as redes sociais. Elas surgiram e é legal. Vamos todo mundo usar, usa aí, é legal, vamos aqui. Qualquer pessoa pode fazer lá o seu perfil e ficar usando. E eu acho que tem que começar a ter um filtro de alguma forma, porque já está trazendo problemas de saúde mental. Conversei com um neurologista infantil aqui, Dr. André, e ele falou que os estudos já estão começando a aparecer, porque é muito recente. Né, em termos para você ter o estudo, mas já está se identificando problemas Não, Praça, existe, por exemplo, existem várias pesquisas que apontam que as funções executivas cerebrais. Funções executivas, elas estão, até se a gente pensar em localização no cérebro, né, no lobo frontal, essa parte aqui da testa, né? Aqui, o nosso lobo frontal ele se desenvolve conforme vai passando os anos, certo? Então, por exemplo, por isso que uma criança, tentar dar um exemplo concreto, ela faz aquela birra, né? O que é a birra? É uma imaturidade cerebral mesmo, né? Então ela quer agora aquele brinquedo e você diz, não pode, né? E ela demora para compreender aquilo. Aí, o que é que isso tem a ver com rede social? Vou chegar lá, né? Essas funções executivas, elas precisam de um tempo para maturação. As funções executivas incluem memória de trabalho, né? Memória de trabalho é quando eu tô fazendo, né? Você diz assim, Sara, anota aí o número de um telefone. Isso é memória de trabalho, aquela que você vai usar logo em seguida, né? Que exige tua atenção 100% ali. Memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, que é algo que isso nos acompanha pelo resto da vida. Flexibilidade cognitiva é eu conseguir ter saídas para resolver um problema, né? Cássio, não vai dar certo para aquele projeto que a gente pensou. Vamos pensar de outra forma, né? Tem pessoas que paralisam, né? Que se frustram quando não é do meu jeito, eu não arranjo uma saída, né? E isso vem lá dos primeiros anos bem iniciais, né? E aí, as redes sociais, o acesso à tecnologia, na verdade, antes do tempo, essa exposição precoce e sem esse monitoramento, tá afetando as funções executivas. Olha aí. Né? Ou seja, as crianças estão tendo realmente prejuízos nas funções executivas. Então, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e regulação emocional, autocontrole. Né? O que tem a ver com autocontrole e tecnologia? Tudo a ver. Porque a gente não tem autocontrole, a gente que é adulta, a gente entra e falta não sair. Né? Tem um ciclo dopaminético aqui que não consegue, né? Eu fico ali, a dopamina alta, né? Um excesso de informações, muitos estímulos. E aí, como é que eu me desligo daquilo, né? E vou ler um livro. É discrepante. É difícil essa concentração, né? Eu tenho observado isso, né? Assim, a gente tem dificuldade de fazer coisas mais lentas, né? A gente quer tudo muito rápido. A gente tem aquele estímulo que entrega tudo muito fácil, né? Antigamente, se tinha uma internet que não era nessa velocidade, a gente esperava, a gente dava conta de esperar. Se tua internet cai, tu fica agoniado, né? A gente fica desesperado, porque a gente quer, né? Assim, se demora um pouco para carregar o vídeo, a gente passa. A gente não espera. Quando o seu celular tá perto de descarregar e você tá sem um carregador, já gera uma ansiedade. Só por causa disso. Ele tá próximo de descarregar. E você falou aí
da concentração. Isso aí que você falou, eu concordo plenamente. A gente está com Tu consegue dificuldade observar isso? demais. Eu sempre gostei muito de ler. Uhum. Ler livro, né? Ler. Depois que eu comecei a utilizar essas redes sociais, ficava ali aquela coisa que você olha um vídeo de 3 segundos. Sim. Um segundo, se você não gostou, você passa. Então, você vê, na realidade, pedaços de notícias, né? Você Sim. vê ali pedaços de informações. Você não Exato. se fixa em uma coisa E concreta. não se aprofunda. Não se aprofunda. Então você vai vendo aqui, pá, Sim. pá, pá. Quando eu pego um livro para ler, eu tenho tanta dificuldade para finalizar, Exato. sabe? Uma dificuldade de concentração, uma dificuldade, isso acontece comigo, que já Sim. tem uma mente formada. Eu fico Sim. imaginando como é Quem isso tá na vida de uma agora, criança, né? E quem né? tá em formação Quem tá em agora. formação, sabe? Eu fico Exato. pensando nisso. Lá nos Estados Unidos, o Congresso, não sei se aprovaram, mas houve um período que eles estavam tentando aprovar uma lei para regulamentar e colocar filtro, como se fosse um filtro aquele do cigarro que eu falei, nas redes Sim. sociais para adolescente. Sim. Para adolescente. Por quê? Porque eles já estão vendo o impacto que isso tá dando na vida das pessoas. E aí vem, porque a gente está falando aqui, e as pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo, elas podem pensar, tá certo. Realmente a gente percebe isso, porque todo mundo É percebe. visível, sim. Eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, um rapaz falando assim, que a gente não descansa mais, porque quando a gente vai descansar, a gente fica olhando o celular. Isso. E aqui o nosso corpo tá ali deitado, mas a nossa mente tá... Tem um termo, brain rot, que é como se a gente fosse descanso, pra gente dar o nome de descanso, mas o cérebro não tá descansando. Não tá descansando. A gente fica ali enchendo ele coisa. Isso. É o que a gente tá falando um pouco antes de entrar aqui da questão do ócio, né? A gente não fica mais, não tem mais esse ócio, ou seja, não fica mais sem fazer nada. Você tá esperando qualquer coisa, o sinal do trânsito fecha, numa fila. você tá no engarrafamento, você tá numa fila no mercantil, eu não digo mais nem banco, porque ninguém vai mais nem banco, né? Você resolve Sim, tudo no celular. Digital, E aí você para um pouco, você não sociabiliza mais, você não fica mais ali. E Sarai me diz, eu acho, particularmente, eu venho observando isso, isso é terrível. Porque eu fico observando as pessoas e quando eu converso, se você se aprofundar mais com alguém, você é psicólogo, você deve conversar com muitos, né, pacientes e pessoas que lhe procuram para falar alguma coisa, mas quando você se aprofunda mais na vida de alguém, a pessoa desaba. Se fecha assim. Não, ou ela se entrega muito vulnerável. Não, se você começar a perguntar como é que você tá. Como se sentisse falta de ter alguém interessado. As pessoas choram, as pessoas começam a é o que eu tô lhe falando. Nossa, me fez me lembrar uma cena que, assim, eu fiquei, até comentei com um grupo de psicólogos amigos meus, meu consultório no Del Passeio, né? Tem uma clínica no Del Passeio. E eu desci pra resolver umas coisas lá embaixo. E tava o Papai Noel, né? Que esse mês, velho né? Noel, sim, está aí, esperando as crianças. Entregar os presentes. E aí, no meio da tarde, não tem aquele movimento de criança. E eu me deparei com uma cena que, claro, eu não tenho acesso, né, ao que estava acontecendo ali. Mas o que eu observei, eu fiquei me questionando. De longe, eu vi o Papai Noel sentado, não tinha ninguém. Uma mulher chegou, uma mulher provavelmente pela farda, funcionária de alguma loja do shopping, né? Assim, sei lá, no seu intervalo. E ela se sentou e ela estava chorando. Pro Papai Noel? E eu fui fazer minhas compras, voltei e ela ainda estava lá conversando. E ele tava tipo assim, sabe, passando a mão e como se estivesse acalmando e conversando com ela, né? E aquilo me fez assim, né? A psicóloga no tempo livre, né? Eu já tava analisando o motivo. Mas aquilo me chamou a atenção, porque agora que você trouxe essa, né, assim, essa carência de certa forma afetiva, porque a gente tá com todo mundo e não tá com ninguém, né? A gente tá conectado com muitas pessoas, né? E é claro que as redes sociais, quando ela veio, principalmente, foi uma possibilidade de a gente interagir com pessoas de outros lugares, né? Eu sigo perfil de pessoas maravilhosas, né? Assim, adoro seguir coisas de viagens, né? De ver outras realidades culturais, enfim. Claro que tem essa parte maravilhosa dessa conexão, né? De pessoas que a gente talvez nunca alcançaria. Mas a gente tá deixando
esse contato genuíno, né? Esse toque, esse olhar, né? Essa pergunta interessada, né? Não é o tudo bem de elevador, né? Que você entra, oi, tudo bem, né? Que você não tá interessado em saber, né? Mas aquele sentar e conversar, né? E quando eu vi aquela cena, eu fiquei pensando, né? Assim, poxa, que situação ela tá pra buscar o Papai Noel, né? Assim, que ele não tá nesse lugar de escuta, né? Mas, assim, aquilo me fez pensar nisso. Refletir, porque ela talvez tenha visto nele o papo, assim... Uma pessoa disponível, né? Finalmente eu tô vendo alguém aqui que eu posso sentar e conversar, e tem né? toda a questão, ele tá vestido de Papai Noel, tá ali. É uma figura, né? É uma figura, então ela realmente... Eu tô percebendo, Sara, tu tá falando isso daí, eu vejo como se as pessoas estivessem no automático. Sim, total. Eu não sei se você percebe, às vezes eu tô no mercantil e eu tô na fila aqui e a caixa, teve uma vez que a caixa tava... Ela sempre dá boa noite, né? Eu acho que tem um treinamento lá que o cliente chega, boa noite. Sim. Automático. Eu tô vendo ela dando boa noite. Aí o cliente deu um problema lá no pagamento dele e eu já tinha colocado as minhas compras no caixa dela. E ela aqui na minha frente. E eu olhando para ela. E ela esperando o outro resolver o problema lá com o pagamento. Só que eu estava já ali há muito tempo do lado dela, ali olhando para ela e esperando, e ela foi lá, acabou que deu certo o pagamento da pessoa que estava na minha frente. Aí ela olhou para mim, como se eu não estivesse lá ainda, e falou boa noite. Aí eu... Nossa. Ou seja, ela não falou de verdade ali, foi algo já robotizado, né? Assim, automático, ela não estava ali. Né? Ela não estava ali. De personalidade, né? Não, que falta, porque assim. ela foi educada, claro. Mas eu já estava ali há muito tempo. E depois, aí quando eu saí, ela olhou para mim e falou boa noite, como se, assim, sem não tivesse nem se dado conta desse contato. Ela não foi mal educada, nem nada, não. Mas eu observando o comportamento das pessoas de maneira geral, tá todo mundo meio assim. Sim. E eu acho que esse fato das redes sociais, ele tá trazendo isso, porque você falou aí, né? Que é muito bom. Aquela frase bem clichê, a rede social, e a internet de uma maneira geral, né, a tecnologia, ela aproxima quem está longe, mas talvez em contrapartida afasta quem está perto, né? Sim. E é eu observo isso que está acontecendo. A gente está nesse período de transição, porque nós que estamos aqui, nós ainda pegamos um mundo um pouco analógico, Sim. porque eu vejo que o problema não é a internet. Porque a internet existe desde 1995, 2000. Sim. Na década de 2000, eu já tinha computador com internet em casa. Só que para eu acessar, eu tinha que ir no computador acessar. Houve uma época que existia Lan House, que as pessoas mas iriam... é interessante, aí, quando né? você Porque colocou na mão... A gente parava o dia, né? Assim, eu parava um momento pra eu me sentar ali, né? Exatamente. E às vezes tinha hora pra sair mesmo, né? Deu hora do jantar, acabou, né? Acabou. Quem conversou com você, se você tava no meio do jogo, desliga, você né? ainda conseguia viver, né? Sim. A internet, ela trouxe... Só que o problema foi isso daqui. Foi quando o Steve Jobs veio e criou o smartphone. E foi embora, ele criou e foi embora, sabe? Aí você tá agora com tudo aqui. Você tá com o seu trabalho aqui, você tá com sua vida pessoal aqui, você tá com o banco aqui, você tá com sua agenda aqui, você tá com o calendário aqui, você tá com o despertador. Não existe mais despertador. Você tá com o seu despertador, você depende dos seus documentos estão aqui. Assim, tem vários teóricos, né, sociólogos também, que vão abordando o celular como uma extensão do nosso corpo mesmo, né? Não sei se você conhece, né, assim, a teoria do membro fantasma, né? Quando soldados iam pra guerra, né? E sofria, né? E eles sentiam, né? Sentiam como se ainda tivesse aquele membro. E o celular tem sido isso, né? Assim, se eu esqueço em casa, eu provavelmente vou parar tudo, vai atrasar todas as minhas compras, mas eu preciso voltar e pegar, porque ele realmente é uma extensão de mim, porque ele é minha agenda, ele é meu trabalho, ele é minha secretária pessoal, né? Ele às vezes é meu contato com a minha família também, já que eu tô fora de casa, eu preciso me contatar, né? Então, assim, virou esse membro fantasma, né? Muitas vezes da gente realmente sentir como uma extensão nossa. E aí entra, né, assim, porque por mais que seja uma extensão nossa, é uma extensão que precisa desse controle, desse automonitoramento, né? E é difícil a gente se dar conta disso, né? Manter esse automonitoramento. Às vezes tem pessoas que chegam no consultório assim muito chateadas, né? Assim, porque meu marido reclama que eu fico tempo no celular, né? Assim, mas às vezes só com uma observação externa eu me dou conta do que eu tô fazendo, né? Assim, toda vez que tu janta, tu tá sempre com o celular na mesa, né? Aí, poxa, eu tava, né? Eu não percebi que eu tava, né? Desculpa, eu tava falando contigo e peguei no celular na hora, né? Qual é o problema, Sara? Porque assim, a gente tá vivendo uma época de transição.
A gente pegou um mundo que não era assim e Sim. ele está se transformando em um mundo que nunca mais Sim. vai ser como era antes, nunca mais. A gente ainda pegou uma época que isso não existia. Então a gente tem uma noção de que isso não está tão certo. Mas o pessoal que está nascendo agora, eles vão crescer nisso, né? Eles vão Sim. crescer nessa época. Então para eles vai ser normal. Aquilo que pra gente, poxa, a vida não era assim, né? A vida não era assim, a vida era mais... Eu vi um vídeo uma vez que eu fiquei um pouco nostálgico, que era de um recreio, né? Um intervalo de uma escola na década de 90. Ninguém com celular. As pessoas conversando, interagindo, Sim. brincando, diferente de hoje, né? Exato. De hoje você que nas escolas fica ali o pessoal com celular e assim não interage mais como interagia antes. Então, essa é a nova realidade. E nós vamos ter tem chegado, assim, essa demanda dos pais, né? Assim, quantas vezes no consultório, Sara, você acha que tá na hora de dar um celular? Ele já tá pedindo, né? E aí, qual é a hora de dar um celular? É difícil, né? Você estabelecer, assim, uma idade, porque exige uma maturidade do que você consome de conteúdo, né? Principalmente para faixas etárias, né? De criança e adolescente, é muito conteúdo inútil. Demais. Né? É muito conteúdo superficial, conteúdos que não agregam. Pornográfico, né? Sexualidade, né? Assim, tá fácil. Existe, né, um termo mesmo que é a adultização precoce, né? Que é quando a gente vê crianças fazendo danças que são mais sexualizadas, né? A gente já percebe esse movimento na internet e o quanto é difícil a gente dar um contorno para isso, né? Porque por hora parece engraçado, né? Porque a gente acha sempre bonitinho a criança se vestir como adulto, né? Sempre tem, né? Assim, se você vê... Isso é super compartilhado, né? Assim, no Instagram, por exemplo, né? A criança vestindo ali uma roupa mais adulta, né? Se comportando como adulto, ou fazendo alguma, né? Contando uma história como se fosse, né? Assim, imitando trejeito de adulto, né? Ou dancinhas mais sexualizadas. Então, assim, é difícil a gente estabelecer ali, é muito limítrofe, né? Isso. E aí entra... muito tênue, assim, é muito tênue, né? E assim, como os pais conduzem isso, aí, por exemplo, você falou da escola, né? Eu sempre quando eu acompanho uma criança, tem tanto o acompanhamento com o suporte da família, como a ida na escola, né? Pra gente acompanhar também como tá na escola. E aí, eu tinha uma criança que eu acompanhava que trazia muito isso. Ela chorava bastante, porque ela queria celular. E o pai, pra contornar a situação, falou assim, eu só dou se a Sara autorizar. Aí jogou assim pra mim. Aí eu disse, não, né? Ela tinha 10, né? Não, acho que é o momento e tal. Ela, inclusive, tinha já crise de ansiedade. Então, assim, dentro do que ela vivia, né? O contexto era, assim, no geral, já seria algo que a gente questionaria, né? Mas dentro do contexto dela, né? Dessas especificidades, não cabia. E assim, era um sofrimento muito grande, né? Assim, de ela chorar mesmo, dizer, tia, mas quem é que vai ser meu amigo? Poxa, todo mundo tem celular. Então, assim, os pais viraram vilões, né? Porque é como se eles não me permitissem eu me inserir no grupo. Eu preciso do celular para me inserir no grupo. Então, olha como isso também virou, né? Um recurso que me coloca em algum lugar né, que me preenche, né, que faz parte de quem eu sou. E isso é muito problemático. É muito preocupante. Né? Porque aí como é que fica, né? Assim, se eu não dou o celular, ele vai ser excluído na escola, né? Aí por isso que a gente precisa pensar nessas frentes, né? Que às vezes eu vejo muitos conteúdos relacionados, assim, só a responsabilidade dos pais. Mas a gente tá falando de várias frentes aqui, não é só os pais, né? É a escola estabelecendo certas políticas públicas, né? Órgãos estabelecendo, porque senão é difícil a gente se encaixar, né? E achar um meio termo para isso. Porque, por exemplo, o recreio, eu tava conversando com essa coordenadora, né? Ela disse, não, aqui na escola a gente, né, assim, orienta os pais não mandarem celular, só que não pode proibir. Tá. E aí a paciente me mostrou vários vídeos dentro da escola, os colegas fazendo trend na hora do recreio. Recreio, sim. Né? Então, assim, eles colocam o celular ali e ficam dançando. E ela que não tinha, ficava sem dançar. Então, ela ficava excluída. Realmente, ela era excluída. Ela não estava exagerando, ela era excluída, né? Então, assim, o que é que a gente faz numa situação dessa? Não é uma situação exclusiva da família dela, tu entende? É uma situação que corresponde a várias realidades. Tá todo mundo, eu vou dizer... Tá todo mundo sem saber muito o que fazer. Sabia? Tanto as pessoas que vivenciam isso, quanto os próprios profissionais, como eu falei aqui. Eu fico perguntando para os profissionais que vêm aqui, já que você é com pediatra, com neurologista, com psicólogo. Sim. E eles falam, estão sempre dizendo isso.
está começando a aparecer agora os estudos, Sim. né? Porque não tem... Porque, na verdade, a gente está com as primeiras gerações que já nasceram nessa era, né? Exatamente. Então, a gente está começando a ver os efeitos. Os efeitos agora. Eles não são efeitos, por exemplo, esse dado que a psicóloga trouxe do suicídio. Sim. Já é um efeito impactante, né? E aí eu fico observando que tá todo mundo meio assim, sem como agir. Uhum. E aí vem o Estado, né, que poderia, porque assim, a gente segue uma Constituição, né, segue um regime maior aí que é o Estado, né, que a gente pertence. E, por exemplo, eu percebo que em algumas cidades, eu acredito que em São Paulo... Em São Paulo foi mais recente agora. Eles proibiram o uso de celular na escola, tá? Proibido total. Eu vi uma reportagem do Fantástico Recreio, falando né? isso, mostrando até a realidade e tal. Então, se eles já estão começando a proibir, e eu acho que aqui no Ceará, ainda tá tramitando. Começou essa conversa também. Porque justamente por isso, porque eu acho que os profissionais já estão começando a mostrar os estudos, já estão começando a mostrar o impacto que isso causa e causa. Sim. Sabe? E não é uma coisa assim que não causa. Claro. Que você tem, porque é como você falou e eu concordo muito. Como é que o pai e a mãe vai proibir uma coisa que todo mundo tem? Porque não é uma questão individual, né? A grande problemática é que muitas vezes a gente está recebendo orientações, né? Tentando seguir diretrizes, tratando de algo individual que não é, isso é uma questão coletiva, né? Então, enquanto a gente não tiver uma ação mais ampla possível, a gente não vai resolver, né? Porque é como se eu definisse algo com uma família que eu atendo, mas ela tá dentro de um mundo. Ela tá inserida nesse mundo, né? E não faz sentido eu colocar algo para uma pessoa enquanto ela vai chegar num mundo que não é assim, né? Então, meus pais são totalmente fora da curva, né? Eles estão querendo fazer algo comigo que ninguém faz, né? Eu vou dizer... Então, é difícil estar nesse lugar. Difícil, mas sabe o que é que eu observo? Eu fico observando, assim, as coisas. O celular em si, as redes sociais, a internet de uma maneira geral, ela é como se estivesse roubando vida, sabe? Ela rouba vida, rouba o viver. Não, também. O viver. Eu senti isso, eu tenho um filho de 4 anos, eu fui no mercantil com ele tinha uns 3, 4 anos na época, faz muito tempo. E aí, criança no mercantil é um parque de diversões, né? Vai para um lado, vai para o outro. Pode acontecer. E aí, a gente estava muito cansado nesse dia, e o rapaz, botei ele no carro, e botei ele no celular um pouco pra ficar jogando. E aí fiz o mercantil tranquilo, né? Porque ele ficou ali quieto, né? Brincando. Passei as compras tranquilo. Quando a gente passou as compras, que eu fui pegar o celular e ele começou a agir, né? A interagir de novo. Aí me deu um peso na consciência, porque aqueles 20 minutos, meia hora que ele ficou ali enquanto a gente fazia as compras, ele não volta mais. Sim. É como se eu tivesse roubado a vida daquele momento dele, sabe? Entendi. Ele não interagiu mais. Houve uma desconexão total, vida, né? Ele tava aqui interagindo, indo pro lado pro outro e tal, e aí o dele sumiu da vida e depois ele retornou. Aí eu fiquei observando se isso acontece com ele, e eu observei enquanto, né, assim, pessoa de fora vendo isso, porque ele realmente, ele tava vivo ali, mas não tava ali, né? Ele não tava vivendo aquilo dali. Isso acontece com a gente também. Sim. Né? O tanto tempo que a gente fica, a vida passando e a gente fazendo isso, claro, a gente se desconecta. Então, realmente é um rouba-vidas. Eu acho as redes sociais, a internet em si, de uma maneira... Essa forma que o celular, de uma maneira geral, ele tá roubando essa vida. E aí, Sara, eu lhe pergunto, como é que a gente faz? Você deve receber essa pergunta, assim, e eu acho que porque a gente tem essa consciência. Sim. A gente tem consciência que isso não tá legal. Isso não tá bom. Até porque, se tivesse bom, as pessoas estavam bem mentalmente. As pessoas não estão. Sim. Você passa ali um dia trabalhando, aí você senta, vou me dar o direito aqui de descansar, vou ficar rodando aqui. Quando você sai, você tá mais cansado. Sim. É como se a tecnologia, eu observo, ela tá trazendo muitos benefícios pra gente, facilitando muito a nossa vida. Hoje nem texto a gente precisa mais fazer, cara. Sim. A gente tem um chat GPT que faz texto ali pra gente. Claro. A gente não precisa mais pensar. Olha que coisa. Então era pra gente estar o quê? Livre, bem, porque a tecnologia tá fazendo tudo pra gente. Mas a gente tá mais cansado. Sim. Eu observo que há um esgotamento maior das pessoas, sabe? Como é que a gente faz, então? Qual é a sua orientação enquanto profissional pra gente conseguir viver nesse mundo tão maluco que tá? Não, claro, né? Assim, a saída é sempre buscar esse equilíbrio, né? E aí algumas coisas pra gente prestar atenção é que eu tento destrinchar ao máximo, né? Quando a pessoa chega com uma queixa, a gente precisa destrinchar pra entender
o que de fato ela tá buscando. Sim. Porque é muito fácil a gente buscar as coisas nos lugares errados, né? Por exemplo, eu tô tão ansiosa pra, vamos supor, pra uma entrevista, então eu vou comer aquele docinho. Sim. Mas não é isso que eu tava precisando naquele momento, né? Então, o celular, ele é isso, né? Muitas vezes ele preenche uma série de outras coisas. Então, aí vem o autoconhecimento, né? Agora, ferramentas diversas, né? Tem gente que consegue identificar só parando um pouco, peraí, deixa eu pensar, né? Antes de agir. Isso é difícil, esse parar, né? Porque, como você disse, é muito automático. Eu tô andando na fila, parei um pouco, vou pegar o celular. Isso. Eu não me dou conta que eu só tô um pouco de tédio. E ele precisa aparecer, eu preciso sustentar isso, né? Assim como uma criança precisa sustentar essa frustração, né? De estar demorando um pouco e ela vai ter que esperar, né? Então, a gente prestar atenção, né? Identificar o que a gente está querendo ocupar. Né? Eu acho que essa é a pergunta. Toda vez que você for ter esse movimento, né, de buscar o celular, o que que eu vou fazer objetivamente, né? Se eu tenho algo para fazer, ou eu tô indo abrir a geladeira de casa enquanto só isso. que eu só quero olhar o que tem na geladeira, né? Porque o celular virou isso, né? Acho que era a geladeira de antigamente, né? Você ia olhar, ia abrir, tá com pé, aí ficava olhando e pensando, né? Aí fechava, né? Então, esse é o celular hoje, né? Por que que a gente tá olhando tanto o celular? O que que você tá de fato buscando? Essa é a pergunta. O que é que você está de fato buscando quando você destrava o celular? Né? Você tem alguma tarefa para fazer ou você está buscando preencher o quê? É o vazio de uma conversa? Chama um amigo. É um descanso físico? Deita. Né? Buscar relaxar. Como é que você relaxa? O que é que te relaxa? Para além do celular, é ler um livro. Pega o celular, vou botar uma música aqui para relaxar. E quando pega o celular, botar às vezes é um silêncio, né? Às vezes é simplesmente um silêncio, né? Isso é tão raro, né? Assim, eu vou só ficar deitado, né? Isso, é engraçado isso, porque isso eu aprendi muito com meu noivo. Às vezes eu chegava assim cansado, vamos ficar só deitadinho, vamos parar de falar, que eu falo muito, né? Vamos ficar 2 minutinhos sem falar nada, né? Isso virou um hábito pra mim, de verdade, né? Assim, porque a gente faz pouco isso, né? A gente tá sempre procurando preencher espaço, é como você disse, né? Assim, hoje a gente tem ChatGPT ali pra fazer tudo. Aí era pra estar sobrando tempo, mas não tá sobrando. Tá faltando tempo. Por quê? Porque a gente tá preenchendo, né? Então, como diminuir esse tempo, né, excessivo? Identificar o que você está de fato buscando, né? Eu tô buscando um contato com outro, então chama um amigo e conversa, né? Visita alguém, né? Usa esse tempo de outra forma, né? O tempo que você passa, né? A gente estava falando isso no início, né? O tempo que você passa, às vezes você poderia estar fazendo outra atividade. Então, assim, identificar. Eu acho que falta essa clareza, né? Do que é que eu tô buscando. Porque às vezes é um cansaço físico, é um cansaço mental. Às vezes a gente tá cansado mentalmente e vai se cansar mais em rede social. Né? Então não era esse tipo que você era para estar buscando, sabe? Então eu acho que o primeiro passo é esse, né? Essa pergunta. O que é que você está buscando para depois você pensar aí o que é que de fato vai suprir? Porque muitas vezes não é a tela. Né? E aí isso vai como se fosse um pote que vai transbordar em algum momento. E de certa forma vai chegar um momento que você vai estar esgotado. Esgotado, que é praticamente todo dia, né? Porque você vai... Agora você falou um ponto aí... Aí você dorme cansado e acorda cansado. Acorda cansado. Você dorme e não descansou. Você falou um ponto aí que você tá precisando de quê? De conversar? Então busca um amigo. Só que como é que você vai buscar um amigo? Se um amigo também tá nessa vida, entendeu? Sim. E aí eu faço outra pergunta, Sara. Você não acha que isso... Já que a gente faz isso meio que no automático, não já se tornou um vício? Sim, será que as pessoas estão viciadas? Por quê? Porque o vício por exemplo, você é um alcoólatra. A pessoa que é alcoólatra é aquela, quando diz assim, não, eu bebo, eu não sou nem alcoólatra porque eu bebo todo dia e nunca virei alcoólatra. Sim. Aí, quer saber que se você é viciado, tira, né? Se você tirar o álcool e você começar a sentir falta, é vício, né? Sim. Cigarro, tirou, sentiu falta, é vício. Se você tirar o celular das pessoas, será que elas vão sentir falta? Com certeza. Então é vício. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho na minha cabeça que as pessoas estão... É um vício e é uma epidemia de um vício que as pessoas não estão entendendo isso. Porque se você tirar hoje, as pessoas começam a pirar. Eu teve em 2018, eu lembro o ano, em 2018. Já tinha essa febre de Instagram, a internet, o celular já estava bombando, WhatsApp e tal. Eu lembro que teve um apagão, foi no Nordeste todo, parte do Brasil, pegou o Nordeste todo, uma parte do Brasil. Em que todo mundo, foi assim, tarde pra noite. Todo mundo sem internet.
porque não estava sem energia, então não tinha internet, né? O celular descarregando. Sim. Eu lembro desse dia. Eu senti tanta paz, porque eu moro em casa, numa casa eu fui lá fora, né? Porque eu não tinha o que fazer dentro de casa, eu fui lá fora, e as pessoas estavam lá fora. E eu comecei a conversar com vizinhos que nunca mais eu tinha visto, e comecei a ver gente que eu nunca tinha visto. Tinha criança brincando na rua, porque não tinha nada para fazer dentro de casa. Não tinha o que você olhar. E aí, então a gente ficou lá fora. E eu não fiquei ansioso porque tava sem celular, porque tava todo mundo sem. Sim, Então, aí foi uma possibilidade de encontrar. Se tava todo mundo sem, Sim. ou seja, aquela mensagem que a pessoa tava querendo me mandar que eu podia estar ansioso, vixe, tô aqui sem celular e tô preocupado, será que alguém me mandou? Não ia mandar, porque a pessoa também tava sem, Sim. né? Não tinha ninguém. Então eu senti uma paz. E aí quando a energia voltou, foi assim, ó, vrum, todo mundo sumiu, sabe? Todo mundo sumiu. Então eu sinto que é isso. Então as pessoas estão viciadas nessa vida. E aí, como é que faz para combater isso? Se é algo isso? coletivo, né? Entendi tua pergunta. Sim. Não, aí entra uma questão que eu acho que uma pessoa pode puxar outras, né? Como assim, por exemplo? Muitas vezes, quando as famílias estão no consultório e vão narrando a rotina, e a gente tá vendo esse uso excessivo, né? Que normalmente, quando estão nas crianças, também estão nos pais, né? De algum modo. A gente vai enxugando, né? Em que momentos a gente pode restringir, de algum modo, para que possibilite que outros hábitos apareçam, né? Por exemplo, jantar todo mundo junto, né? Difícil. É difícil, né? Mas é possível, sabe? Porque às vezes esse é difícil e a gente não faz nada diferente, né? Então, exige um esforço coletivo, muitas vezes mesmo, né? Ou, por exemplo, a gente tá falando aqui de família, mas com os amigos, por exemplo, quando você falou, né? Como eu vou buscar uma pessoa se essa pessoa não tá disponível, né? Então, assim, é de algo de vamos marcar, né? Vamos tentar deixar isso ser mais periódico, a gente se encontrar, né? Já que a gente tá no celular, vamos fazer um grupo, né? Que a gente realmente consiga marcar algo, né? Que não seja aquela coisa assim, né? A gente vamos se falando, né? Aí não se fala nunca, né? Então, assim, é preciso que a gente realmente passe isso adiante, sabe? Que a gente fale dessa angústia, porque já chegou no meu consultório isso, assim, da pessoa dizer, Sara, eu compartilhei isso com um colega, ele tava passando pela mesma coisa que eu. Todo mundo, cara. Porque todo mundo tá, a gente só não tá falando sobre, mas todo mundo tá, né? Então, a partir do momento que você mostra essa vulnerabilidade, né? Tipo assim, eu sinto falta da gente fazer uma atividade juntos, né? Ou a gente poderia vir pra academia juntos aqui, vamos fazer um beach tennis, vamos se encontrar e tal. Mas, vezes, isso pode se tornar um hábito, né? Então, assim, é uma questão que entendo que a gente fique pensando, né? Como resolver esse problema de forma individual, mas eu acho que parte de um para todos, né? Então, a gente vai com uma cadeia, né? Assim como a gente compartilha trends, às vezes, tão úteis, né? Que a gente compartilhe isso também, né? Do que a gente tem sentido falta hoje, né? O que é que hoje, né? E aí, quando chega no final de ano, né, um momento mais propício para isso, né? Todas as confraternizações de todo ano que você não foi, você vai agora, né? Então, que a gente seja um convite pra gente olhar para isso e dizer, né? Poxa, isso poderia ter acontecido ao longo do ano, né? Eu não precisava ter esperado o ano todo para ver aquele meu amigo que eu não vi. E sabe qual é o problema, Sara, que eu vou dizer? Por mais que você faça isso, até, vamos encontrar ali com um grupo de amigos e tal, para conversar, para poder compartilhar e, né, a gente se interagir, voltar para essa interação. Na própria conversa, as pessoas não estão totalmente ali. Sim. Sabe? Porque isso já é um efeito, já né? É um efeito. Eu gosto muito de conversar aqui no podcast, porque quando a gente tá aqui, como a gente tá gravando, então não tem como ninguém vai ser mal educado. Não tem como sair. Né, enquanto tá conversando aqui, ficar aqui. Mas talvez, se nós estivéssemos conversando, não fosse aqui, de vez em quando a gente teria que parar. Peraí, Sara, deixa eu só ver aqui, né? Ou tô resolvendo conversando, coisa. as pessoas hoje elas estão fazendo isso, elas estão conversando e resolvendo problema. Já deve ter acontecido com você isso, acontece muito comigo. Porque houve também uma onda do multitarefas, né? É isso. E se tornou uma lógica de uma performance, né? Pronto. O melhor é aquele que faz muita coisa ao mesmo tempo, mas aí vem uma onda de pessoas frustradas que fazem tudo, mas tudo mal feito. Tudo mal feito. É exatamente isso, porque o celular, que é outro problema que trouxe aqui, que é com as redes sociais, o WhatsApp, isso, eu peguei uma época que eu ainda trabalhei assim. Eu via meu pai, ele trabalhava e quando chegava em casa ele chegava. Teve uma época que eu trabalhei, eu saía, eu tinha um trabalho e quando eu saía do trabalho, eu saía. Eu lembro eu saindo, sexta-feira, 5 horas. Realmente fechava uma porta, saía né? Assim. Mesmo, final de semana, eu só vou voltar agora na segunda-feira. Hoje isso não existe mais. Hoje você consegue trabalhar. Na realidade, você trabalha na hora que você olha. Sim. Entendeu? Então, assim... E a gente não contabiliza, né? Muitas vezes. Por muitas vezes, eu acho que isso é normal. Você tá aqui
se encontrando com amigos ou com família, num restaurante, jantando. E aí você olha o celular, vai responder uma coisa de trabalho. Sim. E continua. A sua vida é multitarefa, como você falou. Sim. Então, o que acontece, que eu venho observando, é que é como se as pessoas... A tecnologia, ela trouxe isso. A possibilidade das pessoas estarem em vários lugares ao mesmo tempo. Só que quem está em vários lugares ao mesmo tempo acaba não estando em lugar nenhum, por inteiro. Essencialmente, né? com ninguém. Então, quando você diz assim, vamos chamar um amigo para conversar, para não sei o que, não sei o que, meio que não adianta você ir e você não está lá. Sim. Entendeu? É essa a pegada que eu venho observando. Como que a gente pode fazer isso? Claro. Como que a gente pode realmente viver aquele momento? Eu li um livro muito bom que é O Poder do Agora. E ele fala disso, sabe? Assim, de você ter que sentir o agora ali, aquele momento. A vida é o segundo, esse segundo aqui é o que a gente está vivendo. O futuro é o mistério, o passado é a história. Sim. A única coisa que nós podemos viver realmente é o presente, que ele é uma dádiva, por isso é chamado de presente, né? Que é uma dádiva que a gente recebe. E aí, como é que a gente pode fazer isso nesse mundo que está hoje? Sabe? Como é você, enquanto psicóloga, qual a orientação que você dá para as pessoas de uma maneira geral? Porque eu já vi fatos, a pessoa está aqui no restaurante, aí junta todo mundo para tirar foto, aí tira. Aí aquela foto que você tira ali, aí depois que tira, eu já observei isso, o pessoal tira rindo, aí quando sai, aí o pessoal fica sério e volta pro celular, na própria mesa de jantar. Sim. E aí qual a orientação que você dá para as pessoas que estão vivendo no automático? Porque elas estão vivendo no automático. Assim, é interessante isso que tu trouxe, né, assim, inclusive desse livro, porque é justamente viver o presente, né? O viver o presente é me conectar de fato com as pessoas, né? E isso tem sido uma queixa, inclusive. Atendo muitos adolescentes, né? Sim. Já trazendo uma questão que eu acho que é bem profunda, né? Tem falas do tipo assim, eu tenho amigos, mas... Olha aí. Eu não me conecto com eles. Como é que eu faço? Essa foi uma pergunta dessa semana. E aquilo ali ecoou na minha cabeça, né? Como é que eu faço para me conectar de verdade? E aí entra tantas possibilidades, né? Assim, é dessa presença interessada, né? Então, eu acho que é um convite, né? Que a gente precisa fazer para nós mesmos, né? Assim, eu tô saindo para fazer tal coisa. Eu tô saindo para isso, né? Então, assim, eu preciso me ajudar, né? Assim, se a gente tem um vício com álcool, eu não posso ir para um bar. É uma coisa óbvia, né? Mas a gente não faz com celular. Não. Né? Então, por exemplo, tô falando aqui de um recurso que eu uso, né? Pode ser que funcione aí pra alguém. Quando eu vou pra um restaurante que é com amigos que eu tô pra viver aquele momento, eu desligo a internet, eu nem conecto. Né? E ele realmente fica na bolsa. Às vezes eu até feito o exercício de tirar a foto no celular de alguém e depois tu me passa. Porque se eu for pegar pra tirar foto, pode ser que eu já pare ali e fique mais conectada. Então, assim, a gente precisa identificar que nós temos dificuldade. Porque se eu admito, eu tenho dificuldade, aí sim eu penso, então tá, o que é que eu preciso fazer? Enquanto a gente achar que isso não, né, assim, não é tudo isso não. Então eu não vou fazer nada pra resolver esse problema, né? Então, assim, eu acho que é um convite pra gente primeiro entender, né, assim, eu tenho dificuldade com isso, em que momentos, né, que momentos eu vejo que eu vou mais para esse automático, é quando eu tô conversando com as pessoas que eu já pego, ou é na academia que eu digo que eu vou fazer 6 exercícios, de repente já passou o tempo, eu só fiz 3, porque eu parei para responder mensagem, né, então eu preciso pensar em quais momentos eu estou me desconectando das pessoas, né, e tô mais conectado no celular, para que eu realmente já vá intencionalmente buscando reduzir. Né? Eu não vejo outro caminho que não seja realmente a gente se policiar. Você assumir que é viciado. Assumir. É o alcoólatra que tem que assumir que diz que vai pro grupo toda semana. Esse aí, né? Eu sou alcoólatra, né? Exato. Eu preciso admitir que quando eu vou pro grupo de amigos, por mais que eu ame esses amigos, que eu diga que eu tô com saudade, mas quando eu chego, eu fico tentada ali a ficar no celular. Então fica dentro da bolsa, né? É difícil, né, fazer essa separação. Porque do seu membro, né? Entra, que é um outro membro. Porque aí entra algumas falas do tipo, não é tudo isso, né? Não é porque realmente é urgente. Será que realmente é urgente, né? Tudo é urgente. Porque tudo é urgente, né? Tudo virou uma prioridade. E não virou prioridade o que era pra ser, que é o momento presente. Então, assim, se não tá no teu presente, não é urgente. É verdade. Né? E a gente precisa realmente internalizar essa mensagem, né? Assim, quantas pessoas que eu acompanho fazem ali um planner da semana toda, né? Aquela coisa bem bonitinha. Segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso. E aí, quando de repente ela fez tudo na segunda.
Porque é uma ansiedade de performar, de fazer tudo muito rápido, de estar tudo... Só que as tarefas não terminam. E é isso que as pessoas ainda não entenderam, né? Nunca acaba. Todo dia vai ter novas demandas, né? Então, se você se desesperar para fazer tudo de uma vez, né? No outro dia vai ter de novo, e você não tá se conectando. E aí vira um ciclo. Eu vi uma expressão uma vez que eu achei muito interessante. Diz que quem vive com pressa está se aproximando da morte, né? Porque se a pessoa tá fazendo tudo apressado, é porque ela quer morrer logo. Que é que ela né? tá buscando, né? Se ela tá apressada é porque ela tá apressando a vida. Sim. Você quer apressar a vida, E não tá né? vivendo. E não tá, você tá apressando ali. Vamos fazer tudo lá. Aí eu parei pra pensar, rapaz, é verdade. Você tá correndo. Quando você tá correndo no trânsito, ou andando rápido, ou fazendo tudo muito rápido, ou falando com rápido, você tá se aproximando, você tá deixando de viver. Né? Você tá se aproximando da morte. Isso é terrível, cara. Eu vi outro ponto das redes sociais que eu gostaria de abordar aqui, ô Sara, e eu conversei aqui com uma psicóloga também sobre a autoestima feminina, sabe? E ela... Que é um outro... e ela falou que um dos pontos que pode causar baixa autoestima nas mulheres são as comparações. Sim. E a rede social é um terreno fértil para essas comparações, né? Que é você ver, você pegar a sua vida. Porque antes a gente se comparava com as pessoas um vizinho, um familiar. Hoje você se compara com pessoas em toda parte do mundo, né? E aí como lidar com isso? Como é que você orienta a todas as pessoas, né, de uma maneira geral, a que isso não interfira? Porque acaba que você olha tanto a vida do outro e esquece de olhar e esquece de valorizar e de ser grato pela vida que você tem, né? Porque você não conquistou aquilo que... Você faz uma comparação aqui da Virgínia, né? Que era influencer lá, que ela deu um avião de presente pro marido dela, né? O Zé Felipe. E tem 2 ou 3 filhos já, e tá sempre em boa forma e tudo. Que é uma vida midiática, exatamente. Né? E aí as mulheres olhando aquilo, com o impacto disso, né, na vida da pessoa. O que é que você orienta as pessoas em relação a isso? Existe inclusive um termo que é fear of missing out, né? Que é eu não conseguir me desligar no sentido de eu estar sempre querendo ver o que está acontecendo, né? Então, que entra o que você falou de eu viver a vida do outro, né? Então, a vida da Virgínia parece maravilhosa, então tô sempre consumindo, né? A filha dela é muito fofa, né? Aí eu fico olhando tudo, né? Assim, ai, que legal, né? Como eles se amam, que vida perfeita, né? E aí, volta para aquela questão inicial que é, e o meu? E como tá o meu presente, né? Porque ela tem o marido dela, ela tem as filhas dela, não sei se são o que são. A gente não sabe. Eu não sei, acontece. Pode ser que seja tudo isso mesmo, pode ser que não seja, né? Eu não tô 24 horas do dia dela, né? Eu sempre faço exercício, né? Porque essa comparação aparece principalmente por mulheres, né? Muito bem pontuado que você disse. Porque os padrões de beleza sempre foram mais, né, incisivos para as mulheres. E hoje, como a gente tem muitos influencers... inclusive, eu estava até discutindo esse termo quando eu acho interessantíssimo, para não dizer assim, problemático. Quando a gente vê assim, o perfil aí diz vida real. Né? Porque a gente já é tão sabido, né? Que o influencer, ele precisa montar um cenário dessa vida que... já tem uma outra categoria, né, vamos dizer assim, de influência que coloca a vida real, que é tipo assim, fica aqui que eu vou te mostrar a verdade, né? Mas ninguém sabe também se é verdade. Só que também não é tão assim, né? Mas assim, porque a gente tá querendo vender essa ideia, né, de consumir uma rotina, né, os daily, né? O daily é nada mais do que acompanha a minha rotina de todos os dias. E aí eu fico me questionando o quê? Quando chega pessoas que consomem tanto essas rotinas alheias, né? Que vivem tanto essa vida dos outros, eu percebo que elas estão muito desconectadas da delas. Da delas, né? E elas estão frustradas. Porque é como se eu tenho a chance, né? Eu sempre faço o convite de que a melhor régua é a minha, né? Assim, eu tô evoluindo do meu começo do ano pra cá. Se sim, ótimo, né? Mas se eu for me comparar com uma pessoa, né? Que eu não conheço, da rede social, que talvez... esteja há mais anos trabalhando ou com outros recursos, com uma vida totalmente diferente da minha, é muito difícil eu chegar lá, né? Então, assim, do mesmo jeito que aproximou,
né, pessoas de realidades diferentes e que eu posso ter acesso a inspirações, né? As pessoas falam muito, mas, Sara, eu busco porque eu vou me inspirar, eu vou ter mais criatividade. Mas a gente precisa questionar isso, né? Porque às vezes a gente busca tanto no outro e a gente não tá se encontrando. E isso é difícil, né? Hoje os adolescentes, por exemplo, estão passando por uma crise enorme de tantas possibilidades. E existe uma teoria que é a teoria paradoxal da escolha. Eu tenho tanta coisa para escolher que eu não sei o que escolher. É o Netflix. É que você já... Aí você passa 20 minutos e não assistiu nada. O Netflix porque você tá escolhendo que é o melhor filme possível e você não sustenta a possibilidade. Eu vou ver aqui, né? Não dá, cara, porque você fica... Eu não sei se tu pegou essa época, eu não sei se... Eu acho que o Tony pegou. Eu Somos alugava. mais velhinhos de ir em locadora. Tu foi, Catarina, em locadora? Eu alugava 2 no Pegou? final de semana. Pronto. A locadora, eu gostava muito de ir. Era um programa bacana, porque eu sabia porque que é ia uma alugar. experiência, né? E eu sempre perguntava a opinião da pessoa que trabalhava lá, e ela sempre indicava, já me conhecia. Então, eu escolhi 2, 3 filmes ali em DVD pra gente assistir final de semana. Então, era bom. Hoje eu sento pra assistir o Netflix, que é uma locadora na sua televisão, mas é tanta opção. Eu passo tanto tempo vendo os resumozinhos, que agora eles botam os resumos, né? Do filme. Eles botam um trechinho. Aí você vai ver, né? Não, Aí eu vou peraí, vendo, deixa eu ver o próximo. vendo. Aí termina e pronto. E eu não assisti nada, já aconteceu muitas vezes. Sim. Então, isso aí que você falou, eu concordo demais. São muitas opções. Sim. Quando você tem muitas opções, você fica sem saber mais ou menos o que... Isso te paralisa. Me paralisa, né, Sara? Sabe um exercício que eu tenho feito também com alguns clientes, né? Pra gente ver se quer que pediram. dá uma ajuda aqui pra gente. Eu sugeri pra uma certa... Ela adulta, né? Uma mulher adulta. Uma certa adulta. Uma certa adulta. Uma mulher paciente adulta. Ela trouxe isso, né? Assim, que ficava ali muito tempo nos stories, né? Vendo os stories de algumas pessoas. E aí eu fiz esse convite dela fazer uma limpa, né? Porque os stories, eles repetem, né? As pessoas que você mais visualiza. E olhou uma vez... Vai ficar no início, né? Então você pode seguir 10 mil pessoas, mas ali no início não fica as 10 mil, né? Sim. E ficava repetitivo, né? Um convite que eu faço é cuidado com essa repetição. Porque quando a gente tá consumindo sempre o conteúdo daquela mesma pessoa, a gente acaba colando demais. É verdade. Né? Então faz um rodízio, né? Viu demais aquele story e tal, silencia, sabe? Deixa passar outras pessoas, né? Vai circulando e principalmente, né? Questionando se aquilo ali tá te fazendo bem, né? Porque às vezes sim, é bom ficar vendo ali até, sei lá, coisas que eu não vivi, que eu fico, nossa, que legal a vida dessa pessoa, né? Faz uma coisa diferente. Mas às vezes pode me dar angústia de, será que eu tô muito atrasada? Isso é uma pergunta de jovens adultos na clínica, é a demanda mais alta. Né? Minha vida não tá acontecendo. A do outro tá. A do outro tá. Olha que terrível. Por que não tá acontecendo? Terrível. E sabe o que é o pior? Tá acontecendo, assim, mas a pessoa não tá se dando conta. Não tá se dando conta. Tá vivendo, cara. O pior de tudo é porque a rede social, ela trouxe um negócio muito estranho. A rede social, ela é um recorte da sua vida. Ela não é a sua vida. Você pega ali um pedaço de alguma coisa que aconteceu. No melhor ângulo possível, né? A gente tem um termo instagramável. Eu acho que esse termo aí foi o que... Teve uma vez que eu tava comendo lá no Iguatemi e um rapaz chegou, sentou ali, pediu um McDonald's lá dele. Mas ele organizou tanto a coisa para tirar foto, e ele tirava e não dava certo, eu organizava. E eu nunca... Comida esfriou. Eu não procuro não me incomodar muito com a vida dos outros, não, sabe? Assim, a pessoa faz o que ela quer fazer, não me atrapalhando e não sendo um crime, né? Eu não me envolvo, não. Aquilo te chamou a atenção. Mas ele tava na minha frente e ele organizava e tirava e a comida esfriou. Fato. E aí ele olhava a foto e ajeitava, aí aquilo, puxa, cara. Porque tá mais importante mostrar, eu né, mostrar. Então, né? aí o que é que acontece? As pessoas estão dando um recorte, pegando por muitas vezes muito editável aquilo dali e postando. Aí a pessoa que tá acompanhando ela, poxa, fulano tá fazendo isso. E eu não faço, então vou fazer também. Aí começa a fazer. Exato. Pegar uma parte da vida dela, um recorte e publicar também. E aí as pessoas vão se baseando em uma vida que não existe. Exato. Porque, assim, porque se você for realmente... É uma fantasia, uma fantasia. Então você está se baseando numa fantasia, aí vai criar a sua fantasia. Aí como é difícil, né? Porque... Meu Deus, olha que absurdo. Aí você não vive. Tem um provérbio africano que diz assim,
Espero que quando a morte lhe encontrar, que ela lhe encontre vivo. Espero que quando a morte lhe encontrar, que ela lhe encontre vivo, porque você pode estar... já não tá mais vivendo. Tá indo embora, morrer, mas não tá vivendo. Sim. E o que tá acontecendo é isso, a gente fica se baseando em pedaços da vida da outra pessoa e não vive, tentando fazer essa vida fantasiosa. A gente precisa racionalizar que a gente não vai postar se eu bati o carro, eu não vou postar isso, né? E eu não tô dizendo porque eu acho que já teve um movimento de tipo, vamos postar tudo. Gente, não vai, né? A gente não vai se autorizar a postar coisas que não deram certo. Casal, aí vamos você não vai, brigar né? que a gente tá brigando aqui, não existe. Não vai, assim... A rede social, ela é feita pra gente mostrar, sim, os melhores recortes. Eu acho que o que falta é a consciência de que eu tô consumindo a melhor parte da vida dessa pessoa, né? E talvez, assim, a menor mesmo, né? Então, assim, de um jantar, sei lá, que teve uma briga do casal ali, mas a pessoa só postou a foto do prato. Ela não vai dizer a discussão que teve, né? Então, a gente precisa realmente admitir, né, o que a gente está consumindo. Aí eu acho que a gente começa a entender o que de fato eu estou consumindo para ver o que eu internalizo e o que é que eu não internalizo nesse sentido. E até a gente perguntar, né, assim, eu postaria, né, assim, essa vida real que eu tanto busco, né, porque às vezes a gente fica criticando os influencers, né, porque eles têm que, mas você postaria, né, assim, coisas íntimas, assim, não, né. Você tem que ver, por exemplo, você posta, você tá num restaurante chique, aí tira uma foto do restaurante, as pessoas que lhe seguem começam a ver. Poxa, fulano tá nesse restaurante, ele deve estar bem e tudo. Mas não sabe que ele parcelou esse jantar em 3 vezes. Também, né? sim. Ou tá viajando, parcelou em 10 vezes ali aquela viagem. As pessoas olham, meu Deus. Então, assim, cada realidade é uma realidade. A gente vive num... Eu tenho uma teoria, o Thiago Life falou isso também, eu me identifiquei com o que ele falou. Ele disse que quando a pessoa tá postando muito relacionamento, foto de relacionamento, demais, em excesso, dá um tempo, a pessoa se separa. Ai, que horror. Quando tem muito, assim, quando tá muito... Sim, como se fosse tentando provar, isso, né, que tá algo bem, socialmente. Que tá tudo bem. Aí quando a pessoa se separa, assim, se afasta, poxa, foi que houve, eles não eram tão bem, né? Assim, porque tem uma outra coisa também, né? As pessoas começam a ver a vida da pessoa e o que deve ter de energia ali, de pessoas desejando mal pra aquela pessoa também... Aí Mas é interessante que tu falou, porque assim, a rede social ela é um grande terreno, né, para que eu projete expectativas, né? Então eu posso projetar, pintar uma vida, né? Como você falou, por exemplo, eu tô vivendo uma crise no meu casamento, mas eu tô sempre postando porque é aquilo que eu desejo, né? Então eu quero reforçar essa imagem como se vai que, né? Isso aqui sustenta, né? Então aí entra essa questão também, né? O que a gente publica, né? O que é que a gente tá querendo de fato, qual a mensagem que eu tô querendo transmitir, sabe? Eu acho que também entra aí. Porque às vezes eu posso estar projetando algo, né, assim, criando uma certa realidade paralela ali. Pra gente finalizando, o Sara, o que é que você orienta então para isso? Para as pessoas, assim, ter a rede social, porque a gente vai conversar aqui e vamos voltar para as nossas vidas. Vou já deixar aqui o seu Instagram também para as pessoas seguirem, né? Porque o Instagram hoje e a rede social, ela é uma ferramenta de comunicação também. Então, assim, é bom, né? Um local onde você pode ter acesso, que antigamente era muito... Existia uma distância muito grande entre o profissional e entre o paciente, o médico e o psicólogo. Hoje a gente nunca teve tanto acesso à informação, né? Como tem um podcast desse. Exatamente. Então, né? Assim, que por muito tempo a gente ia numa consulta a cada 6 meses, se conseguisse ter alguma orientação, né? Exatamente. Então, assim, existe o lado bom, né? Mas existe esse lado que existe o efeito colateral disso. Né? Então, o que é que você orienta para a pessoa ter aqui a sua rede social, né? Para não afetar a mente dela e para ela ter essa rede social de uma maneira mais saudável possível. O que é que você orienta? Vamos lá, informações gerais aí, né? Orientações gerais. Primeiro, filtrar, né? Filtrar os perfis que você segue. Tá? Que tipo de conteúdo essas pessoas entregam. Não deixar, que isso é bem comum. Às vezes você tem uma porcentagem de seguidores maior, de influenciadores, de portais de comunicação, etc. Porque a gente falou muito de influenciadores, mas, por exemplo, tem portais de comunicação que são muito adoecedores de a gente estar sempre consumindo, enfim, problemas sociais, ambientais, e a gente fica ali, né? Tem pessoas que realmente se desorganizam muito com isso, né? Más notícias, né? Então, filtrar
perfis, já é uma ferramenta aí inicial para você poder cuidar mais da sua saúde mental. Manter próximo, né, dentro das redes sociais, pessoas do seu convívio, né, porque às vezes a gente está tão conectada com pessoas com estilos diferentes de vida, tão diferentes da nossa, então assim, volta ali para seguir seus amigos, né, reencontrar, né, usar a proposta inicial das redes sociais, que era você encontrar um amigo que você fez em outro estado que você não vê, né, então vamos voltar para esse contato, não vamos deixar a nossa vida offline de lado, né? Lembrar que os momentos presenciais são importantes, né? Às vezes a gente não para, a gente quer fazer tudo de forma online, até reuniões, enfim, né? Então, se a gente tem tempo, a gente consegue organizar, é questão de prioridade, eu acho que é preciso pontuar isso, né? A gente tem tempo para aquilo que a gente quer. Sim. Então, organizar suas prioridades, né? Se eu quero dar mais atenção à minha vida offline, então preciso saber como organizar isso, tá? E ter essas ferramentas que vão me auxiliar. Tempo de tela, né? Assim, tem aplicativos que te mostram ali que você bota um limite. Que ele manda o aviso. O Instagram acho que faz isso. O Instagram, né? Tem isso, eu coloco isso no meu. Coloca, ele avisa, O meu avisa. O que é que ele diz? Ele diz, você tá no excesso de tempo, uma coisa assim. Não acredito, não. E aí você... Você claro que aí você diz, né? Ok, continua. Aí você desbloqueia, né? É o que ele quer, né? Mas ele fica mandando, né? De tempos em tempos. Então, assim, usar todos esses recursos a favor, né? Assim, se mesmo com todos eles a gente tende a transgredir, né? Então, mas vamos usar, né? De todos esses recursos possíveis, né? Ter atenção também ao que a gente compartilha, né? Por mais que nós não seja quem não é influenciador, mas a gente sempre está influenciando pessoas, né? Seja você uma personalidade ou não, né? Qualquer conteúdo que você compartilha, alguém está consumindo, né? Então, ter bastante consciência sobre isso também, né? Ver o tempo de tela de modo geral, né? Buscar ter hobbies, atividades físicas, né? Saúde mental combina muito com a atividade física. E às vezes a gente acaba deixando de lado. Então, organizar uma agenda que caiba as suas prioridades no sentido de cuidados básicos com você. Sono, alimentação, sono principalmente. Nada de telas na hora de dormir, isso é difícil, né? Higiene do sono. Então a gente precisa, né? Hoje tiveram que criar um termo, né? Já que tá tão higiene do sono, é não utilizar as telas antes de dormir. É muito difícil, que é o momento que você tira ali para se atualizar. Fazer a última checagem para se permitir desligar. Passar um tempo ali olhando as coisas. Então a gente precisa ter esses cuidados para a gente dar esse contorno saudável. Um limite que a gente consiga, né? Assim, cada um dentro da sua realidade vai fazendo, né? Equacionando ali seu tempo e né, buscando esse ajustamento mais criativo e saudável possível. Sara, é difícil, né? Mas eu acho que o primeiro passo, como você falou, até a consciência, né? Sim. Você assumir que é um problema, que isso não é o normal, né? Exato. Isso é um problema. Pois, Tony, queria deixar o Instagram dela aqui, por gentileza. A gente falando mal aqui no Instagram, agora vamos deixar. Psicóloga Sara Rebeca. Ele pode ficar olhando. Pronto. Psicóloga Sara Rebeca, pode descer aí, Tony. Aí você dá dicas também, Sara? Sim, eu trago muitos conteúdos de pais e filhos, alguns eventos, né? Eu faço alguns eventos no shopping Del Passeio. Sempre passando a palavra. Sim. Tentando conscientizar. Tá ótimo. Então siga lá, Sara Rebeca. Pode voltar para cá, Tony. É como a gente falou, você sabendo usar, é uma excelente ferramenta. Agora o problema é quando ela começa a usar você. Que é o que está acontecendo, né? Assim, a gente está se deixando refém, né? Refém, cara. A gente está ficando refém. Eu vejo hoje uma dos sentimentos que eu busco mais é ter paz, sabe? Paz, assim, um sentimento, aquela sensação de paz, que é quando... E eu observo que a paz, ela não é um sentimento, assim, ela é a ausência de outros sentimentos. Tipo, quando você não está ansioso, você consegue estar em paz. Se você está com medo, você não está em paz. Se você está com raiva, você não está em paz. Então, se você está com ciúmes, você não está em paz. Então, a paz, ela é a ausência de vários sentimentos ruins. Quando você tira esses sentimentos ruins da sua vida, aí a paz está lá dentro e você encontra e você se sente bem. E eu observo que hoje é uma dificuldade de você encontrar essa paz. Assim, terra de ansioso, quem tem paz hoje em dia é rei. Sim. Né? Porque, assim, é a grande dificuldade. E eu levo muito isso para essa questão. Hiperconectividade. A gente está muito conectado, a gente não tem mais aquele tédio, a gente não senta mais no local e reflete, a gente não para mais.
A gente não, é como se a gente não pudesse mais parar. Eu sempre inicio aqui o podcast agradecendo a pessoa que vem, porque eu sempre digo assim, que a vida tá tão corrida, e você tirar um tempinho ali do seu dia para vir para cá, a gente fica muito grato e a pessoa concorda, é verdade. Parece que as 24 horas do dia, elas não são mais suficientes para tantas atividades que a gente tem. O que a gente conversou antes era para ser o contrário, né? Se a gente está delegando mais. Tá fazendo tanta coisa pela gente. Sim. Nem hoje em dia quem tem aquela Alexa, né? Que você chega em casa, pergunta tudo e responde, ela acende luz, ela apaga a luz, ela toca música, ela informa o que você quer. Então, assim, era para hoje a gente estar vivendo mais. Não sei como vai ficar, porque a gente falou aqui só de rede social. Como vai ficar o mundo com a inteligência artificial. Sim. Né? Que é essa que tá chegando aí. Ainda. Não, e ela tá no início, Sara, mas ela tá já bem avançada. Não, eu tô dizendo assim, a gente ainda tem muito... Não, é o que eu tô dizendo, ela tá no início, Sim. mas já, assim, do ano passado pra cá já foi um salto. Sim. A velocidade com que ela ela melhora, ela vai evoluindo, é assustador. E as pessoas não estão percebendo isso. A gente hoje, por exemplo, se tirar o ChatGPT, se ele parar de funcionar, muita gente a gente não entrega mais relatórios, né? Muita gente pode trabalhar, porque muita gente hoje está dependendo da inteligência artificial para trabalhar. Pois, Sara, aí, você quer deixar mais alguma mensagem final? Bom, né, trago assim sempre essa mensagem de que vamos usar ao nosso favor, temos muitos conteúdos sobre saúde, sobre bem-estar, né, assim como o podcast de vocês, existem outras plataformas, né, outros profissionais que compartilham, então que a gente também tire esse tempo, né, de estar em redes sociais para consumir conteúdos que sejam, né, que tragam verdadeiras informações, que tragam orientações mais específicas, que contribuam para a nossa saúde mental. Vamos atrás. Vamos dar uma selecionada. Vamos, cara, vou tentar sobreviver nesse mundo maluco, viu? Perfeito, tá isso aí. Todo mundo meio... E se cuidar mesmo, viu? Exato. Tem que, se você falar uma coisa aí muito, que eu concordo muito, e vou tentar seguir, é você filtrar mesmo, né? Você começar a filtrar e começar a entender qual é o propósito, por que você tá ali. Será que vale a pena? O que é que você tá buscando? Até porque, né, assim, se eu pegar teu celular é tão diferente do meu... Né? Porque é um outro mundo. É um outro mundo, cara. Porque o algoritmo, e essa outra coisa que a gente nem abordou muito aqui, porque é um outro mundo aí, o algoritmo ele vai guiando você para aquilo que ele acha, que você acha que... E a gente acaba por deixar, né? Enquanto a gente poderia ativamente dar uma mudada aí nesse... Aí você vai seguindo ali e ele vai só colocando coisas para você ver, isso é terrível. E aí você vive numa bolha, né? Exato. Hoje as pessoas vivem em bolhas, né? Assim, a dificuldade hoje da comunicação, por exemplo, é furar as bolhas. Sim. Porque uma pessoa que é muito conhecida hoje em uma bolha, ela não tem gente que nunca nem viu falar dessa pessoa. Né? Então, assim, é uma coisa absurda e a gente está vivendo nesse mundo maluco e vamos ver o que, é que a gente pode fazer. E profissionais como você, Sara, estão aí para tentar amenizar um pouco esse impacto na vida das pessoas. Então, fico muito grato, viu, pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, né, assim, trazer sempre conteúdos como o de vocês, né, eu já vim acompanhando, vi alguns vídeos, né, e achei muito legal a proposta de vocês, e que a gente consiga levar mais informação, né, trazer reflexões também, né, sobre o que nós estamos vivendo, não a um nível de saúde só física, né, mas saúde mental, saúde relacional, né, achei muito legal. Perfeito, muito obrigado, Sara. Obrigada. Você que nos acompanhou também, muito obrigado, esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.